Olá, internauta, ligado no Facebook do Repórter Diário, facebook.com/Jornal Repórter Diário. Começamos aqui mais uma coluna Rastilho, a nossa coluna semanal de notícias da política aqui da região do ABC. Meu nome é Carlos Carvalho e estou acompanhado do repórter Thiago Oliveira. Boa tarde, Thiago. Tudo bem? Oi, Carlos. Boa tarde para você. E também o Samuel Boss. Samuel, tudo bem? Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, você, internauta. Uma semana agitada, uma semana pré-volta das câmaras, apesar de uma delas já ter voltado, a gente vai citar daqui a pouco, mas o principal assunto da semana acabou vindo de Mauá, a história do Júnior Orozco, secretário de Obras, pelo menos a princípio ainda é secretário de Obras, né, Thiago? Com a ex-deputada Vanessa Damo, a acusação da Vanessa de que o Orozco teria batido nela, questão de violência doméstica. Explica um pouquinho para o pessoal, dá um resuminho do que aconteceu e das consequências aí que pode ter no futuro da política de Mauá, porque acaba atingindo, mesmo que indiretamente, o prefeito Átila Jacomuzzi. Pois é, né? O Orozco, que essa definição, na verdade, vai sair nas próximas horas, deixará de ser secretário de Obras em algum momento, aí, muito em breve, depois de tudo isso que aconteceu. Né? Foi uma bomba no início da semana, né? Veio à tona um boletim de ocorrência feito pela ex-deputada Vanessa Damo, acusando Júnior Orozco, seu marido, de ter a agredido. Né? Chamou a atenção de muita gente. E desde então a situação política de Júnior Orozco veio se deteriorando. Né? Ele veio perdendo completamente qualquer condição política de continuar no cargo. A Vanessa Damo revelou nesse boletim de ocorrência vários detalhes sobre o processo de separação que já vinha há alguns meses. Tem também a citação de uma mulher, né, que teria sido a pivô de toda essa situação, né, a Camila, que é secretária de Assuntos Jurídicos em Mauá, né, e aí tudo isso estava lá presente no boletim de ocorrência, isso veio à tona e desde então tem aumentado a pressão para que haja uma decisão e Orozco seja demitido, ele peça demissão. Né. Até o momento, o prefeito Átila Jacomuzzi não se pronunciou oficialmente sobre o caso, né, preferiu manter o silêncio, mas o que se sabe é que nesses dias que passaram, Orozco perdeu completamente as condições políticas e vai sair aí da Secretaria de Obras, muito provavelmente também com a secretária, né, de Assuntos Jurídicos, a Camila, que também deve sair desta função. Né? Orozco, que tinha planos eleitorais, queria ser candidato a deputado, mas, ao que tudo indica, isso foi por água abaixo neste momento. Né? Ele é presidente do PMDB municipal e, na direção do PMDB estadual, a tendência é de um apoio unânime aí à Vanessa Damo. O PMDB nos próximos dias vai avaliar a possibilidade, inclusive, de alguma punição a Júnior Orozco. Ele pode até ser expulso do partido. A Comissão de Ética vai avaliar isso, né? E a gente está aí para observar nas próximas horas essa definição. Orozco é questão de tempo mesmo para que ele deixe a Secretaria de Obras de Mauá. Só para lembrar um ponto, ontem quase o Átila falou, na verdade, né? Chegaram a enviar um aviso de pauta para a imprensa de uma coletiva sobre educação e fatalmente os jornalistas também estariam lá para perguntar sobre a Vanessa. Cerca de 10 minutos depois, houve o cancelamento da coletiva, apesar de não ter cancelado o evento em si, que ocorreu, inclusive, no Facebook do Átila Jacomuzzi, tem lá o vídeo, ele explicando qual foram as medidas para a educação, porém, quando viram que ia falar da Vanessa... A gente até comentou, né, quando a gente recebeu o release, o aviso de pauta, a gente pensou, opa, oportunidade para falar com o prefeito sobre isso. Né? Não deu 10 minutos, mandaram outro release, cancelando o aviso de pauta anterior, acho que alguém percebeu lá que era melhor manter o silêncio por enquanto. Né? E Samuel, essa semana, inclusive, a gente recebeu dos vereadores aqui de Mauá, um deles antes do acontecido, um depois do acontecido, mas ficou um silêncio, ninguém quer falar sobre o assunto, né? Porque, lógico, além de ser delicado, violência doméstica é sempre um assunto ruim de se falar, né? O machismo, infelizmente, domina a sociedade há muito tempo, mas para a política ainda é pior, né? Ainda é pior, principalmente na relação que tinha entre o Átila Jacomuzzi, Orozco, a família Damo. Olha, vocês falam muito bonitos, viu? Parabéns, vocês são repórteres muito bem postados. Eu não sou tão bom assim quanto vocês, mas o que eu queria dizer é o seguinte, a gente tem que falar a verdade, a gente não pode só falar sobre os fatos, mas a verdade em si. O Orozco vai ser simplesmente a saída dele do governo, ele queria ser deputado federal, não vai ser mais, talvez vai ser expulso do PMDB, não é porque ele cometeu um ato de violência doméstica. É porque ele não tem o capital eleitoral que tem a Vanessa. Porque quem tem o capital eleitoral são os Damos. Ele veio a reboque. Ele veio a reboque. E ele, na verdade, foi uma estratégia do clã Damo de dizer assim, olha, não tem como a Vanessa sair, então que seja o Orozco esse arrebanhador dos votos. Se fosse ao contrário, se fosse ele que tivesse os votos e a
a Vanessa fosse a que veio a reboque, ele não seria expulso do PMDB. Iriam achar uma desculpa para dizer assim, olha, a gente não pode se meter em briga de casal. Já aconteceu isso em Brasília, lembra? Olha, a gente não pode se meter em briga de casal, quando aconteceu com o Netinho de Paula, quando aconteceu com o Frank Aguiar. Aconteceu alguma coisa com eles nesse fato? Não. Simplesmente por quê? Porque o capital eleitoral não está com o Orozco, o capital eleitoral está com a Vanessa. É óbvio que toda a família fez uma pressão ao Átila e o Orozco é o que vai se dar mal nessa história, né? Todo mundo condena a violência doméstica, mas ninguém vai ter coragem de dizer. Nenhum vereador vai dizer aqui para criticar o Orozco, vai preferir falar, não, é briga de marido e mulher. O Átila também não pode, de jeito algum, emitir qualquer tipo de comentário sobre o Orozco, porque o Orozco foi o cara principal, o articulador dele, que trouxe o PMDB, e o vice dele, sabe de toda a articulação política na questão do secretariado, indicou 3 secretários. Ele, a moça, né, a Camila, e a educação. Então, é óbvio que nós vamos ter apenas o silêncio, e quem vai falar é Tiago, é o Carlos, é o Samuel. Agora imagina a situação se Orozco conseguisse ter emplacado a vaga de vice de Átila Jacomuzzi. O que ia acontecer neste momento? Porque uma coisa é ele ser secretário, você consegue exonerar, tá ali, tá fora do governo. Agora imagina se a Justiça Eleitoral não tivesse barrado, ele fosse o vice-prefeito de Mauá hoje. O que ia acontecer? Que situação, né? Porque vice você não exonera, né? Não exonera. Vice eleito fica 4 anos, ia ficar uma situação ainda mais complicada. E até um racha, né? Um racha, né? Talvez o prefeito está até agradecendo aí a justiça de ter barrado o Orozco. E outra, a vice é a mãe da pessoa que foi agredida. Sim. O pai é o que tem o maior capital político da cidade, porque o Leonel Damo, em todas as pesquisas, ele ainda tem mais de 20% do eleitorado. E ele, sabendo que a filha foi agredida, aquela situação toda, é óbvio que ele vai fazer uma pressão que o grupo dele retire o Orozco, até porque ainda está acalorada a briga, né? Porque daqui uns dias eles têm filhos juntos, eles foram casados, isso pode voltar, a gente sabe, né? E a situação se normalizar. Mas o fato da Vanessa ter ter colocado isso a público é que tornou o fato tão relevante. Se não tivesse tornado público, eles poderiam se entender e tal, e daqui 3 meses todo mundo até esquecia, ficar só o burburinho. Agora tornou público, a gente não sabe como vai. Para ela tomar essa decisão de tornar público é que chegou numa situação limite, né? Com certeza. Segundo o BO, muito tempo, né? Exatamente. Então, para chegar nesse ponto, realmente estava no limite mesmo. Mas só para a gente fechar a questão de Mauá, não digo nem a questão de Mauá, mas esse assunto, para você, mulher que sofre de violência doméstica, tem que denunciar. Acho que não tem que ficar esperando voltar e tudo mais. Denuncie, faça a sua parte, denuncie. O que não pode mais ter essa submissão de homem superior à mulher e tudo mais, mandando, às vezes espancando, muitas vezes até tendo mortes. A gente sabe quantas meninas já faleceram por causa de ex-namorado, ex-marido, ou até marido ou namorado que matam por ciúme ou outras coisas. Então, você, mulher, por favor, se sofrer qualquer tipo de violência doméstica, procure a polícia, é o melhor que você faz. Mas eu vou além, situação. Viu, Carlos? Eu vou além, porque assim, você está falando da violência doméstica, mas a violência que aconteceu neste caso, segundo o BO, ela foi a última. A última... antes. A Vanessa estava passando por um período psicológico, ou seja, ela estava o que os psicólogos dizem psicossomático, ou seja, ela tinha uma somatória de coisas que interferiram na questão da saúde mental dela. Ela tinha perdido o cargo, ela tinha perdido o cargo no IBAMA, ela estava num momento difícil, e ele se utilizou, segundo o BO, não estamos dizendo aqui, segundo o BO, ela disse que ele se utilizava disso para fazer uma pressão psicológica, ao ponto dele se tornar ali um torturador psicológico, de levá-la até um hospital, de dar remédio no momento, de dizer para ela com palavras. Isso também é a violência, né? Não é só o fato de ele levantar a mão e agredir ela fisicamente, né? Então, assim, tem mulheres que sofrem também a violência psicológica e também ficam presas, né? Sim. Então, vamos seguir aqui nosso castilho.
Antes até a gente seguir aqui em relação ao ABC... Quase o programa Márcio. Quase. Mas só uma notícia que chegou agora, um release do governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Saúde do Estado está convocando os prefeitos e os secretários de saúde para a próxima segunda-feira, às 9h45 da noite, ter um encontro para falar sobre a febre amarela, a dengue. A gente sabe que está tendo uma epidemia, podemos dizer assim, de febre amarela no Brasil, um surto, né? Voltou a ter morte, não sei desde quanto tempo voltou a ter morte de febre amarela, só em São Paulo foram 3 já registrados aqui na Grande São Paulo. Então haverá essa reunião na próxima segunda-feira, às 9h45, com o secretário de Saúde do Estado, Davi Wip. Vamos para a cidade? Vamos lá, vamos dar um pulo em São Bernardo do Campo. Pegar o trólebus. Pegar o trólebus e ir para São Bernardo do Campo. Na verdade, o trem, mas o trólebus, né? Que acho que é mais fácil. Trem e trólebus. É mais trem e trólebus. Está em R$4 ainda. Não conseguiram derrubar a liminar, então está valendo o preço anterior. É isso aí. Vamos à manchete do nosso jornal hoje, a nossa versão impressa, que você também pode ver no nosso site, reporterdiario.com.br, que foi o anúncio da dívida ativa de São Bernardo do Campo, 196 milhões de dívida ativa. O Orlando Morando, prefeito de São Bernardo, na hora da apresentação, ele fez uma comparação com a gestão DIB, uma coisa que me chamou muita atenção na hora da coletiva, é que em nenhum momento ele citava o nome do DIB e o nome do Marinho. O nome do Marinho dá até para entender, uma coisa recente, porque o prefeito que acabou de sair, às vezes tem essa estratégia de não querer falar do passado, né? Fingir que não quer falar do passado, mas do DIB a gente já sabe o motivo de não ter falado o nome, porque DIB e Orlando não se dão bem, nunca se deram bem, desde a hora que aconteceu na eleição de 2008, então a gente entende. Mas são 196 milhões 196 milhões, desculpa, de gastos a pagar com uma dívida ativa de 4 bilhões, ou seja, uma dívida que vai acumulando ao longo dos anos. Segundo o Marinho recebeu uma dívida ativa de 1,5 bilhão e elevou para 4 bilhões. E isso vai afetar novos investimentos e, inclusive, vai afetar também a entrega de obras e tudo mais. Não é o primeiro prefeito que reclama que recebeu uma dívida muito grande. Carlos, você que acompanha São Bernardo, qual que é o orçamento previsto para 2017? 5,3 bilhões. 5,3 bilhões. O que é 196 milhões de dívida? O que é 196 milhões? Mas não chega a 5%? É 5%? Eu sou ruim de matemática, eu fiz humanas. Mas é 5% que dá? Então, assim, os prefeitos colocam isso, olha, eu 196 milhões de reais e eu não sei como nós vamos fazer. Olha, nós não vamos conseguir entregar a obra. Ué, mas o orçamento é 5 bi. Então, mas a gente tem que esclarecer o seguinte: o orçamento é feito numa estimativa. Não quer dizer que vai chegar nesses 5,3. Com essa crise, dificilmente vai chegar nos 5,3 bilhões. E essa dívida ativa, o resto a pagar, são contas, por exemplo, de água, que segundo o Morando não se paga desde 2009. Conta de luz de 2011 que não foi paga. Inclusive, ele teve uma reunião com a Eletropaulo essa semana para ver se o pessoal consegue aguardar um pouquinho, ter um pouco de paciência em relação ao pagamento dessas contas. Ou seja, na verdade, isso é uma promoção. O fato de 5 bilhões e 300 milhões de orçamento não garante o pagamento de obras a pagar. Não garante, mas se for metade disso, de 5 milhões, já são 2 milhões e meio, que dá, na verdade, 10% da dívida. Ou seja, se ele quiser pagar, ele paga. O problema eu nunca vi um prefeito, o Tiago, que é um repórter experiente, que pegou uma prefeitura com 0 de dívidas a pagar. Até porque, quando você tem janeiro, você tem uma dívida para janeiro, o prefeito que deixa dia 31 de dezembro, ele não pode pagar. É óbvio que você vai deixar alguma coisa de restos a pagar. Não, eu vou até citar um exemplo, que eu acho que vai um pouco até o contrário do que você está falando. O próprio Orlando mostrou isso ontem nos slides, na hora da apresentação. O DIB, ele deixou restos a pagar também, deixou cerca de 78 milhões. Mas se você for ver o dinheiro em caixa para pagamento, tinha um superávit de 15. Ou seja, ele deixou dívida, ele deixou dinheiro para pagar. Sim, mas qual foi o ano que o DIB saiu da prefeitura, Thiago? 2008. 2008, a economia bombando. Depois de 2006, 2008 até 2011, nós tínhamos uma situação que o Brasil estava sendo injetado com tudo que era tipo de obra. São Caetano, Rio Grande da Serra. Ele saiu num momento diferente da economia. O momento que o Marinho saiu, e todos os prefeitos que aqui estão, que eles deixam o governo, é um momento de crise, onde
você e qualquer um que está em casa não tem dinheiro em caixa. Agora, esse discurso é padrão, né? Todo prefeito que entra reclama que... E eu estou fazendo aqui uma defesa, só estou tentando... É até compreensível até certo ponto, tá? Por que eu falo até certo ponto? Porque são 4 anos de mandato. Nós tivemos exemplos de prefeitos que passaram pela região, que passaram os 4 anos reclamando de herança maldita do governo anterior. Então você entrar no governo, a gente está no mês de janeiro ainda, você reclamar, enfim, falar de dívida, ok, vai, é compreensível. O problema é quando isso é usado como desculpa durante todo o mandato. Vou citar um recente, Paulo Pinheiro, prefeito de São Caetano, que passou os 4 anos de mandato e ainda o período de campanha, na tentativa de reeleição, falando da bendita dívida que o Aurico deixou para ele. Oswaldo Dias, no seu 3º mandato em Mauá, foi a mesma coisa. Ele passou os 4 anos choramingando, ao invés de governar, ficou reclamando. Então, ok, os prefeitos chegaram agora, faz parte do jogo, né, da cena, vamos lá, vamos falar que tem dívida mesmo, que tem dificuldade, ok, realmente o Brasil está em crise, é compreensível. Agora, isso não pode se alongar demais. Em algum momento, os prefeitos vão ter que governar e vão ter que não usar mais essa desculpa. Tem um prazo de validade. Eu só quero dar um pitaco aqui, porque é o seguinte, nessa dívida que eles colocam lá, ficou 1 bilhão de dívida a pagar, o que o prefeito ele faz? Ele está administrando e ele faz, olha, o que é prioritário e o que não é. Geralmente essas dívidas que ficam, que são as maiores, não há restos a pagar. A dívida ativa são impostos que eles mesmos não pagam para a Previdência. Ribeirão Pires tem uma dívida enorme com a Previdência. Por quê? A Previdência, depois a gente vai lá em Brasília, faz em 100 vezes e retoma a dívida. Não pagam, às vezes eles não pagam o projeto que eles pegaram dinheiro do governo federal e fica como dívida, ou empréstimos, que fui lá no banco e peguei, a gente injetou na cidade 100 milhões para construir casa. E não dá contrapartida, depois não paga. É isso. Ou seja, cada prefeito vai... Por que se acumula a dívida? Porque os prefeitos fazem aquela conta básica. Isso aqui eu posso deixar para depois. Então vamos mudar de assunto. A gente vai acelerar aqui um pouco a Chile. Desculpa a você, a gente já passou muito do nosso tempo. Vamos acelerar um pouco aqui. Vamos pular para São Caetano do Sul, que a Câmara votou, teve levantamento de recesso. A Câmara teve ontem 2 sessões extraordinárias para votar um projeto de lei em torno dos postos de gasolina, da onde se podia localizar os postos de gasolina. A lei anteriormente falava que poderia até ser feita lado a lado a postos de saúde, a escolas, por exemplo, agora, mas tinha ainda uma certa restrição. Agora não existe mais essa restrição. Esse projeto aprovado na Câmara, 12 votos a 4, foi para tentar abrir a Escola Municipal Infantil José Aurico, né, o nome do pai do prefeito José Aurico Júnior. E como é que o prefeito recebeu essa aprovação? Porque eu acho que deve ter recebido com muita alegria. Aquela alegria contagiante que ele sempre teve. Né? Exatamente. São 400 vagas a mais, né, Thiago? Ele recebeu, ele até comentou isso ontem durante o evento, na Câmara votou isso ontem de manhã e à tarde teve um outro evento em São Caetano de lançamento do programa Bairro a Bairro. Né? Ele viu com naturalidade, inclusive o placar disse que já era esperado, que não teve nenhuma surpresa. 12 a 4, então foi dentro do que o próprio prefeito disse que é o esperado mesmo, né? Agora ele falou que deve mandar um novo projeto para a Câmara para autorizar o funcionamento, porque são dois projetos, né? Um primeiro que é para regularizar a questão do posto de gasolina, que está do lado da escola, e tem um outro projeto agora para autorizar efetivamente o funcionamento da escola, e ele deve encaminhar isso nos próximos dias para a Câmara Municipal. Mas viu com naturalidade, né, comemorou evidentemente esta aprovação, a única Câmara da região que teve levantamento de recesso. Né? Santo André chegou até o prefeito Paulinho Serra a cogitar a possibilidade de levantar o recesso, ainda no ano passado isso, mas depois ele acabou mudando de ideia. De todos os legislativos da região, apenas São Caetano aí que trabalhou um pouquinho antes, né, justamente para dar tempo de todo o trâmite burocrático e que as aulas comecem, né? Porque já começa em fevereiro, por isso foi a necessidade da 400 vagas, né? 400 o que vagas. É uma bobagem também a discussão do posto de gasolina, né? Porque com certeza as crianças que vão estudar ali, alguma delas moram perto de um posto de gasolina, a UPA de Mauá foi feita do lado de um córrego, a prefeitura de Mauá está do lado de um piscinão. Pois é. Existe um bairro aqui em Santo André que está do lado da petroquímica, vamos tirar o bairro de lá, então não pode morar lá. Aliás, esse projeto, desculpa, Carlos, antigo, né, que falava dos postos,
ele falava de escolas e de UBSs também, né? Exatamente, era um projeto de 73 que estimulava 300 metros. Eles não podiam ser, os postos de gasolina não podiam ser construídos a menos de 300 metros nesses lugares. Porém, viram que tinham 7 postos na cidade que estavam irregulares. Aí em 2015 mudaram, colocaram lindeiros. Lindeiros é vizinho, lado a lado, porém ainda tinha uma restrição. Nesse caso dessa escola com esse posto de gasolina, é um corredor de 10 metros. Essa é a diferença, é um corredor de 10 metros. Porém, agora não vai ter nenhum tipo de restrição, pode construir do lado. Inclusive, nós temos 2 entrevistas, uma com o Pio Melo e outra com o José Aurico Júnior, disponíveis no nosso Facebook e também no nosso YouTube, youtube.com/repórter diário. Gustavo Baena, que foi tanto na Câmara quanto no evento do Palácio da Cerâmica, falaram com os dois sobre esse tema e sobre outros temas, inclusive estará disponível. Vamos falar rapidinho sobre Santo André, Thiago, em relação à ponte que está caindo, né? A ponte que está quase caindo. A ponte que caiu. A gente teve uma novidade essa semana sobre isso, não é? Pois é, né? Havia uma expectativa aí sobre um laudo que iria ser divulgado, acabou sendo mesmo, sobre a situação da ponte que cedeu lá na Avenida dos Estados, próximo ao SESI, né? E chegou-se à conclusão, através deste laudo, né, e a Prefeitura tomou essa decisão, de que a ponte não será reparada, ela não será consertada, tá? Porque, segundo a Prefeitura, o laudo disse que não tem como consertar, que teve o comprometimento geral ali, que não tinha como fazer reparo, e a Prefeitura disse que vai fazer um novo viário naquele local, mas só daqui a 2 anos, tá? Então não é nem 2017, nem 2018, se tiver dinheiro. Depende do financiamento do BID, né? O BID, ele recebeu aí vários pedidos da Prefeitura de Santo André, ainda na gestão anterior, né, de vários viários, entre eles um novo viário naquela região onde a ponte caiu. E faz o quê? Vai ficar fechado? Vai ficar fechado. Vai ficar fechado. A partir desse final de semana, neste sábado, o Departamento de Trânsito de Santo André vai colocar em operação, né, em funcionamento, uma operação especial para começar a organizar o trânsito de uma forma diferente, tá? Mas os motoristas que passam por aquele local podem se acostumar sem ponte, porque não vai ter, tá? Não vai ter reparo. Distrito, então... Pois é, pelo menos nos próximos 2 anos. Vai começar a operação atrasando minha vida. Pois é. Espere 2 anos, né? Mas vai ser necessário, né? Porque se passar por aquela ponte ali, o perigo de cair é imenso. Sim, não tem nem como passar por ali, é muito perigoso mesmo. A Prefeitura interditou, né? Tá solapada ali aquela ponte, mas não vai ser reparada, não vai ser reconstruída. Só daqui a 2 anos... se esse financiamento de fato sair, né, se essa verba estiver disponível, um novo viário vai ser construído por ali. Então, o pessoal vai ter que se acostumar aí naquela região com outras alternativas viárias enquanto essa ponte ou um novo viário não é construído. E torcer, né, para não ter uma chuva como aquela e não levar o resto, né? Porque se for para esperar 2 anos, eles não vão fazer nada. Olha que está chovendo demais, hein? Está chovendo muito. Muito, muito. Então, até março vai ser assim. Esquece, até março vai ser assim. Vamos pular para Diadema, informação rápida, já tem troca de secretários. Nem começou a gestão. Mas já. As gestões já tem troca de secretários em Diadema. Na área de transportes, o José Carlos Gonçalves, que é do PPS, presidente do partido, saiu da pasta e entra o Lázaro Lima Freire. Então, essa é a troca na pasta de transportes. E em cultura, o Paulinho Correria do PEN saiu e entra no lugar do Eduardo Minas. O Eduardo Minas é muito conhecido na cidade por ser um dos locutores oficiais, assim, das apresentações do Michos. Toda vez que tem um grande evento, o Eduardo Minas que está sempre pegando o microfone e tentando animar a galera. Eu gostei do nome, o Paulo Correria. Paulinho Correria. Para a entrada de Paulo Minas. Tipo, um mineiro mais tranquilo e o Paulo Correria. Poxa vida. E vamos já lembrar também aqui o que aconteceu essa semana aqui na RDTV. Tivemos o Adel Cachorrão, o vereador de Mauá, falando muito sobre combate às drogas, né? Foi o principal principal assunto dele, desculpem, durante a entrevista. O Fernando Rubinelli, que também é vereador em Mauá, filho do Wagner Rubinelli, que falou muito sobre a arrecadação, sobre a necessidade que a cidade tem, que a cidade de Mauá tem de aumentar a arrecadação. Inclusive, essa semana a gente fez uma pauta de economia aqui no site do jornal, falando que 32% do repasse do ICMS em janeiro caiu comparado em janeiro do ano passado. Então, você vê como o ICMS é um dos principais impostos ali de arrecadação das cidades, deu uma diminuída no repasse do governo do estado para os municípios já nesse mês de janeiro. Então, você imagina como vai ser o restante do ano, né? Vai ser bem complicado. Inclusive, nós vamos preparar uma matéria também, vai ter um vídeo no RDTV, com o César Ândaco, que é um economista que fez a pesquisa de emprego e desemprego, né? Que vai apresentar a pesquisa de emprego e desemprego aqui na ABC, certo, Thiago? Exatamente, a pesquisa que sempre é divulgada todo mês, né? E os números
não são muito favoráveis. A gente vai ter a divulgação já desses números, né? E também a entrevista com o César, que vai estar disponível no nosso site com todas essas informações. Um balanço de 2016, né, de todo o ano passado, e também o balanço do mês de dezembro do ano passado, né? A situação complicada da economia, a perspectiva não é muito boa para 2017, não. Notícias ruins, notícias ruins. Também veio aqui o Yukio Iwasaki, secretário de Esportes de Ribeirão Pires, também é destaque na nossa edição impressa. O Akira Auriani veio aqui ontem, ele que é vereador de Grande da Serra. Uma entrevista que para a gente chamou muita atenção pela participação do Núcleo de Rio Grande, principalmente falando sobre meio ambiente, sobre turismo, então é muito legal a sua participação. E hoje o Edson Sardano, mais cedo, o secretário de Segurança aqui de Santo André, vai ser secretário de Segurança Cidadã, né? Depois que for aprovado a reforma administrativa, a secretaria vai ter uma mudança de nome e vai se chamar Secretaria de Segurança Cidadã. E ainda vai lá uma entrevista que o Samuel fez com um vereador aqui de Santo André, né? O Minhoca, né? Foi uma entrevista interessante. Eu estava a passear e encontrei o Minhoca, estava reunido com o Guto Volpi. Os dois, ambos têm empresas de esportes, né, que trabalham com gestão de esporte, marketing esportivo, e eles estavam ali, acho que, batendo papo sobre negócios, e eu aproveitei para gravar com eles, e a entrevista fala só sobre esporte. Os projetos esportivos nas cidades e como o esporte pode ajudar na educação e na questão da formação do ser humano. É isso aí. Então, logo mais vai ter essas entrevistas no canal do YouTube, youtube.com/Repórter Diário, e também no Facebook do Repórter Diário, facebook.com/Jornal Repórter Diário. E além disso, Thiago, só para a gente lembrar, tem a volta das câmeras na próxima semana, certo? Isso mesmo, começando por São Bernardo do Campo, na próxima quarta-feira, na quinta-feira tem Diadema e Santo André, e por aí vai, né? A grande expectativa, né, dessas voltas das sessões, em primeiro lugar, desempenho dos novos vereadores, né? Vamos ver como é que vai ser na prática aí a atuação dos vereadores que foram eleitos em outubro, também os reeleitos, né? Em algumas cidades, como por exemplo Santo André e São Bernardo, as prefeituras têm como prioridade aprovar reformas administrativas, que vai mudar a estrutura do primeiro escalão, né? Então, um dos primeiros projetos que devem ser avaliados nesses dois legislativos é justamente de reforma administrativa. A gente vai poder observar também na prática como que vai ser a governabilidade dos novos prefeitos, como é que vai ser a força da oposição, comparado aí com a gestão anterior. Vai ser bem interessante observar aí tudo o que vai acontecer na semana que vem e também a formação das comissões, que é outro assunto importante. E a atuação dos novos presidentes e também. Dos novos presidentes, pois é, eleitos aí no comecinho do ano. E no caso das comissões, somente São Bernardo do Campo já definiu isso. Né? Logo no dia 1º. Dia 1º de janeiro, além de escolherem a mesa diretora, já definiram todas as comissões. Para de férias numa boa. Exatamente, para ficar sem preocupação. Nas outras 6 câmaras haverá também definição de comissões aí na semana que vem e em algumas só na outra, né? Que o pessoal que tem na sessão às terças-feiras, só na outra semana. Uma novidade, Thiago, sim, você esqueceu de citar. Santo André vai ter a sessão com frigobares em seus gabinetes. E chegou essa semana. Uma das últimas aquisições da gestão Ronaldo de Castro, né? Não poderia faltar nesse calor, né? É verdade. Então, fechando assim o rastilho aqui dessa semana. Thiago, valeu, viu? Abraço, Carlos, tudo de bom? Valeu, Samuel, um bom obrigado para vocês e para você também. Samuel, obrigado. Um abraço para os internautas aí. Obrigado, um abraço, estaremos aqui na próxima semana. Obrigado, Carlos, obrigado, Thiago. É isso aí, muito obrigado a você pela sua audiência, pelo seu carinho. Lembrando que todo dia a gente pretende fazer entrevistas das mais diversas áreas, não só política, cultura, esportes. A gente quer que você também deixe sua sugestão de quem você acha que deve dar entrevistas aqui na caixa de comentários dessa live. É importante a sua participação. A gente quer fazer isso em conjunto com você, em via de mão dupla. Também agradecendo a nossa produção e dizendo, esse vídeo vai estar disponível no nosso site, no nosso Facebook logo, para você ver na íntegra o rastilho, e também no nosso YouTube, youtube.com/Repórter Diário. Além disso, convidamos a você para ver notícias aqui do ABC no repórterdiario.com.br. Valeu, uma ótima tarde, um grande fim de semana e até a próxima.